Muito bem, pessoal, nós estamos aqui ao vivo com a nossa live, que já foi aí amplamente divulgada durante toda essa semana, e conforme a nossa programação, nós estamos recebendo hoje Reverendo Robson Grangeiro Monteiro, que é o nosso entrevistado de hoje, nosso candidato aí à presidência do Supremo Conselho da IPB, e é uma alegria, Reverendo Robson, recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. O Sino de São Paulo o recebe com muita alegria na noite de hoje para essa entrevista. Boa noite, Gildásio, boa noite, queridos irmãos do Sino de São Paulo e todos aqueles que de alguma forma estão nos acompanhando aqui. Eu fiquei muito feliz e muito honrado com o convite que vocês me fizeram, a iniciativa desse encontro, que é um encontro fraterno de queridos irmãos, para ouvir outros irmãos que estão se dispondo a servir a IPB. Então, em seu nome, eu cumprimento todo o Sino de São Paulo, deixo também o meu abraço aos presidentes dos presbitérios que compõem esse Sino, o Presbitério Bandeirantes, Presbitério de Pinheiros, de Cotia, Presbitério Oeste Paulistano, Presbitério de São Paulo, que é o caçulinha aí do nosso Sínodo de São Paulo. Então, um grande abraço para vocês, eu fico muito feliz de estar aqui, muito honrado. A alegria é nossa também, reverendo, e nós queremos, antes da gente começar aqui a nossa entrevista, primeiramente agradecer aqui a cada irmão que está aí participando, entrando, assistindo essa live. Nós tivemos que fazer aí alguns ajustes agora na última hora, a partir das 19 horas, saindo do canal do Zoom para vir para o YouTube, porque dá uma qualidade melhor aqui da nossa transmissão e a gente consegue alcançar seguramente um maior número também de pessoas na nossa transmissão. Mas nós queremos desde já expressar aqui toda a nossa gratidão por cada irmão, por cada pessoa, por cada líder, por cada deputado que está aqui participando aqui da nossa transmissão. Isso revela uma preocupação que os irmãos têm com a vida da igreja e nós queremos então agradecer também ao reverendo Robson Grangeiro por ter aceitado o nosso convite para esse evento, para essa entrevista, agradecer de antemão cada deputado já eleito aí no seu presbitério e que está aqui interessado em ouvir essa entrevista, e queremos também agradecer aí o apoio que os presidentes de sínodos do estado de São Paulo também têm dado a esse evento, a essa live. E antes de a gente iniciar aqui já a nossa entrevista, é importante aqui a gente dar aqui algumas orientações para o bom andamento dessa live. Nós temos já algumas perguntas que já foram formuladas e nós vamos, ao longo do nosso programa aqui, nós vamos colocando aqui no ar, mas também daremos a oportunidade um pouco mais para frente, se você desejar e querer fazer alguma pergunta, você pode elaborar a sua pergunta, coloca no chat e nós temos aqui uma curadoria que vai receber a sua pergunta e vai selecionar de alguma maneira para que a gente possa aproveitar para fazer aqui ao reverendo Robson na noite de hoje. Então, prepare a sua pergunta. Se ela não foi de alguma maneira feita ao longo do programa, você terá a oportunidade também de fazê-la depois. Outra questão importante, e essa pergunta chegou para nós algumas vezes durante a semana: por que apenas 3 candidatos? Isso porque hoje nós estaremos entrevistando aqui o reverendo Robson, amanhã nós entrevistaremos o reverendo Juarez e na quarta-feira o reverendo Marcos Sérgio. E a pergunta que chegou para nós algumas vezes foi a seguinte: por que apenas 3 candidatos? Nós sabemos que a reunião do Supremo Conselho já está prevista, já está convocada para acontecer aí no próximo mês de julho. E até lá, provavelmente, outros concílios
também farão indicações apresentando novos nomes à presidência do Supremo Conselho da nossa Igreja. Diante disso, o Sínodo de São Paulo, ele já definiu que vai promover um novo encontro, uma nova live com os novos nomes que serão lançados pelos seus concílios. Então nós faremos essa live assegurando também aos demais candidatos que serão indicados também o mesmo espaço e o mesmo tempo, a mesma oportunidade para poderem serem conhecidos e se apresentarem as suas ideias aí a todas as pessoas, a todos os deputados. Nesse encontro, no entanto, que não é único, como nós já estamos aqui adiantando, é apenas o primeiro, nós estamos optando por entrevistar apenas esses 3 candidatos, em razão desses 3 irmãos já terem os seus nomes lançados pelos seus concílios e, portanto, entendendo que os nomes de Reverendo Robson, Reverendo Juarez e Reverendo Marcos Sérgio, eles já têm sido nomes bastante amplamente discutidos e já comentados aí em todo o contexto no nosso Brasil. Por isso nós estamos nos antecipando e fazendo entrevista com eles 3. No entanto, é importante dizer que nós abriremos esse espaço, essa oportunidade para entrevistar outros nomes que serão provavelmente também indicados pelos seus concílios em outros momentos, e nós faremos isso. Não se trata, meus queridos irmãos, não se trata aqui de uma campanha, em hipótese alguma. O que nós queremos com essa live é apenas oportunizar esse espaço, oportunizar, portanto, de maneira organizada, de maneira bastante transparente e democrática, que esses irmãos eles sejam ouvidos pela liderança da igreja, pelos pastores, pelos deputados. Então é uma oportunidade que nós queremos dar para que esses nomes digam as suas ideias, se apresentem, e é muito importante nesse momento da nossa caminhada como IPB que esses irmãos eles se apresentem e possam assim apresentar as suas ideias. Em um outro momento, o Sínodo de São Paulo já decidiu isso também, de que nós teremos uma oportunidade onde nós faremos uma live com os candidatos e os indicados, também a Secretaria Executiva e também a Tesouraria. Nós pedimos que os irmãos estejam, obviamente, sempre orando, a igreja já faz isso, mas orando aí pelos nossos candidatos, pela vida da igreja e por todo esse processo. Muito bem. Dadas essas orientações aqui iniciais, nosso entrevistado de hoje, então, é o reverendo Robson Grangeiro, e nós queremos, portanto, iniciar aqui pedindo que ele faça aí uma apresentação inicial de onde hoje ele está pastoreando, o que ele faz, enfim, uma apresentação inicial. Reverendo Robson, por favor. Opa, reverendo Robson, acho que caiu a transmissão dele. Bom. Voltou aqui, já voltou. Reverendo Robson, por favor. Então eu pedi que o senhor fizesse agora uma apresentação sua, onde o senhor é pastor, as suas responsabilidades, enfim, um pouco da sua história como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Obrigado, Judas. Nós tivemos um pequeno problema aqui na minha conexão, mas para aqueles que não me conhecem, meu nome é Robson Grangeiro. Eu estou pertinho aí de completar 61 anos, nasci na cidade de Campina Grande, na Paraíba, sou um paraibano com muito orgulho, com muita alegria. Estou casado há 36 anos com São Séfora, é minha namorada desde a adolescência. Nós temos 3 filhos já adultos, né? O Micael, que tem 33 anos, Manuela, que tem 30, Gabriel, que tem 25, todos eles vivem fora do país. Tem uma netinha que chegou agora recentemente, a Isabela, que é filha do Gabriel e da Tiffany, e tem 1 ano e 2 meses, está começando a falar as primeiras palavras, ainda não falou vovô, mas nós estamos trabalhando nisso. E está vindo aí mais uma netinha, né? Está vindo aí mais uma netinha em maio, que é a filha da Manuela,
aí do João Marcos, né? Judas, eu sou formado desde 1987, sou da turma do Seminário Presbiteriano do Norte, 1987, portanto, acabei de completar aí 38 anos de ordenação. Há 25 anos, quando eu estava voltando de um tempo que eu passei nos Estados Unidos, eu plantei a Igreja Presbiteriana de Tambaú, em João Pessoa, sou pastor efetivo dessa igreja desde o início, pastorado é a minha grande paixão, a Igreja de Tambaú é uma abençoada comunidade local, igreja local, tem uma frequência de todos os seus cultos do domingo, de cerca de 1.000 membros, 900 membros. É uma igreja muito firme na doutrina, mas tem uma perspectiva mais acolhedora, contemporânea, né? É uma dinâmica de atividades também muito boa, muito forte, uma visão missionária de plantar igrejas. Estamos envolvidos em quase 10 projetos de plantação de igrejas nesses anos mais recentes. Então, depois de 23 anos servindo a igreja local, Deus começou a abrir portas para que eu me envolvesse na vida conciliar, para além do meu presbitério. Atualmente, eu sou membro do Presbitério Metropolitano da Paraíba, sou presidente do Sínodo da Paraíba, componho a Comissão Executiva do Supremo Concílio desde 2013, tive a oportunidade de relatar várias comissões de trabalho da Comissão Executiva, do Supremo também, e aí, em 2014, eu fui eleito pela Assembleia Geral da IPB para servir ao Conselho de Curadores do Mackenzie. Aqui eu fui vice-presidente, tanto do Conselho de Curadores como do Conselho Deliberativo, e em 2020 fui desafiado a assumir a chancelaria do Mackenzie, onde eu sirvo até o momento. Eu sou também conselheiro da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, da APECOM, da IPB, e obviamente, tenho certeza de que nada disso, ou qualquer outra experiência ou eventuais competências, prepararia alguém, e isso me inclui também, para a presidência da Assembleia Geral do Supremo Conselho da IPB. Na verdade, eu acredito que se alguém tem consciência da tarefa, certamente não ambiciona ser presidente do Supremo Conselho. Eu costumo dizer que quem ambiciona isso não sabe bem o que está pedindo a Deus ou aos homens, porque isso não se ambiciona, né? Não se deseja. Mas eu acredito que há 3 atitudes importantes para essa função, que é a atitude de capacitar-se, de posicionar-se e de se dispor, né? Eu entendo a capacitação com você ter uma vida com Deus, o pastorado da igreja local, porque eu acho que isso é fundamental, é lá que a gente aprende a depender de Deus, a depender do Senhor, e a amar o povo de Deus, né? A servir aos servos do Senhor. E eu entendo como posicionar-se aquela atitude consciente que a gente toma de antecipadamente agir como se estivesse no papel ou na função que, eventualmente, você poderia ou poderá exercer. E se dispor, obviamente, a dizer sim quando a oportunidade surgir. E aí eu estou nesse momento em que o fator idade, eu sou ainda relativamente jovem, né, com meus 60 anos de idade, ainda tenho vitalidade mental e física para servir da IPB, junto com o fator oportunidade, parece que surge nesse momento uma possível transição na IPB depois de muitos anos, e o fator experiência, porque eu já tenho servido a IPB em vários órgãos, comissões e conselhos. E como eu tenho dito, se Deus me der essa missão, eu serei um presidente entrando e já saindo, porque eu creio que haverá um período de transição para que gerações que servem hoje compartilhem os espaços com gerações que estão vindo e que vão liderar a IPB nos próximos anos, né? Então, basicamente, é essa a minha apresentação pessoal e um pouquinho do meu pensamento. Ok, reverendo, muito bom. Eu ia, na sequência, eu ia lhe perguntar quais aprendizados dessa trajetória toda dentro da igreja o prepararam para um eventual exercício da presidência do Supremo Conselho, mas você acabou já dando a resposta, eu fico satisfeito com a resposta até aqui. Agora nós estamos aí com mais de 225 pessoas participando aqui da nossa live. Quero aproveitar já então e pedir que você se inscreva no canal aqui, no nosso canal no YouTube, e aproveite também para curtir, comentar e compartilhar esse link da transmissão para a sua igreja, para a lista de membros aí da sua igreja, do seu presbitério, da sua liderança.
Sobre uma visão geral, reverendo Robson, sobre a presidência, se o irmão for eleito presidente do Supremo Concílio, qual é a sua visão estratégica para o Supremo Concílio e para a IPB nos próximos anos? Que prioridades o irmão enxerga como inegociáveis? Reverendo Gildásio, talvez eu vá criar aqui uma situação inusitada, mas eu quero dizer que, sinceramente, toda essa expectativa quanto à eleição da presidência do Supremo Concílio demonstra, na verdade, o que precisamos mudar e o quanto precisamos mudar. Porque, historicamente, como presbiterianos, nós sabemos que somos, acima de tudo, conciliares. A força precisa estar no concílio e não na presidência. E por mais que a nossa educação brasileira, a nossa cultura brasileira, latina e até denominacional seja presidencialista, o fato é que quanto mais ação conciliar, menos ação presidencialista. Então, o presidente acaba sendo um moderador de reuniões, um catalisador de pensamentos, propostas que chegam das forças vivas da denominação, que devem estar em cada igreja local e também em cada presbitério. Então, por mais que eu tenha pensamentos e opiniões sobre quais são as estratégias mais importantes para a IPB, eu, sinceramente, quero ser servo dos servos do Senhor para que os concílios tenham cada vez mais voz e voto na IPB. Agora, como você me pergunta sobre que prioridades eu particularmente enxergo, então eu quero resumir em duas expressões que eu tenho usado em outros lugares que eu tenho andado. E são as seguintes expressões: mais do mesmo e mais do que o mesmo. Eu explico melhor. Veja, a IPB precisa de mais do mesmo. E em que sentido? No sentido de não abrir mão de sua identidade confessional, de sua missão primordial, de sua rica história de ser uma denominação cujas linhas principais não admitem radicalismos de qualquer espécie. Ela precisa continuar mais do mesmo, consolidando as conquistas de capacidade de investimento em evangelização, em missões, em educação teológica. Acredito que os próximos 8 a 10 anos serão cruciais para que a IPB, que, na minha opinião, é a última grande denominação protestante histórica do país, a ter capacidade de ainda participar e contribuir com a pauta social, cultural e principalmente religiosa do país. Então, se seremos capazes, obviamente, de ficar saudosamente mantendo apenas a nossa história e tradição, sem avançar com mais intensidade e intencionalidade, é justamente essa decisão que começa a ser tomada nesses dias. Para mim, mais do mesmo, portanto, é preservar muitas coisas como essas que eu acabei de mencionar, porém, sem ficar preso a uma cultura de manutenção aonde só a história e a tradição têm em papel. A gente precisa mais do mesmo, mas não significa dizer que é só isso. Porque, por onde eu tenho andado, reverendo Gildásio, eu tenho captado um sentimento geral de mudança, de querer mais do que o mesmo. E é isso que eu chamo de mais do que o mesmo. O que eu tenho percebido é que pastores e presbíteros, concílios, desejam todos eles que não apenas investamos 54% em missões, como graças a Deus fazemos, mas que esse investimento seja ainda mais participativo, qualificado, mensurado, priorizando aquilo que Deus tem feito no nosso meio para dar resultados. Eu percebo que os quase 20% de investimento em educação teológica do nosso orçamento não pode ser diminuído, é mais do mesmo. Mas temos aí um desafio muito grande de fazer mais com o mesmo, de encontrar soluções para atender a vocações tardias, a diferentes formatos de formação ministerial. Temos o desafio de integrar cada vez mais os institutos bíblicos e os seminários, de apoiar pastoralmente os quase 900 seminaristas que nós hoje temos nos nossos seminários, aos pastores que estão no campo sofrendo uma pressão maior, cada vez maior, e isso tem trazido muita doença de ordem mental, espiritual, desajuste conjugal, nós sabemos disso, porque é no seminário, na liderança, é nos pastores que está a maior riqueza que a IPB tem, que é a sua liderança. Então, mais do que o mesmo, para mim, é tudo isso, mas é também priorizar o trabalho com crianças,
com adolescentes e jovens na IPB, mais investimento nas secretarias nacionais, nas secretarias sinodais e presbiteriais que trabalham com esses segmentos, porque essas faixas etárias estão sendo as mais cooptadas a abandonar as igrejas locais. Os nossos adolescentes e até crianças são aqueles que estão indo na direção de manter a fé dos pais apenas como um elemento cultural, mas sem compromisso. E nesse ponto, eu acredito, irmãos, que nós estamos já atrasados. A cultura secularizada já deixa feridas visíveis nas nossas igrejas. Então, se ficarmos estagnados e apenas mantendo a membresia por crescimento vegetativo, que é mais do mesmo, logo veremos igrejas formadas apenas por cabeças brancas. Além disso, eu entendo que é preciso ser ainda mais econômico, mais ágil, mais eficaz na gestão administrativa da igreja, porque em pleno século XXI não se concebe no mundo atual que ainda estejamos com tantos processos administrativos não automatizados, demorados, além daquilo que é o mínimo aceitável. Mas o que eu mesmo também passa por tornar ainda melhor a comunicação interna e externa da IPB, os processos de decisão, integração, e obviamente que é tanta coisa que não dará para fazer tudo ao mesmo tempo, e em tempo recorde de 4 anos. Então, a IPB precisará definir suas prioridades. A presidência, na minha opinião, é uma caixa de ressonância dos concílios. E, ao mesmo tempo, ela organiza, ela direciona essas prioridades, ela catalisa esforços, recursos, e o trabalho é enorme. Precisamos recuperar o tempo, consolidando o que de bom foi feito nesses últimos anos, e esse é o mais do mesmo. Mas também precisamos ir além, precisamos mais do que o mesmo. Ok. A gente anda aí nos concílios e participando das reuniões, e eu vejo e tenho ouvido que uma preocupação, você toca um pouco nesse assunto, mas queria lhe ouvir um pouquinho mais, é sobre a questão da integração entre as juntas, autarquias e os órgãos da IPB. E esse é um dos grandes desafios recorrentes dentro da nossa igreja. Ou seja, é a integração entre as juntas, entre as autarquias, conselhos e órgãos, evitando sempre a sobreposição de ações e fortalecendo a unidade da missão. Então, que caminhos práticos o irmão consegue enxergar para a gente poder melhorar essa articulação institucional? Judásio, primeiro é preciso dizer que a IPB hoje é uma denominação, é uma máquina bem mais complexa do que as pessoas imaginam. É muito fácil estar do lado de fora e dizer, façam isso, façam aquilo, mas a gente que, de alguma maneira, vê as coisas acontecendo de mais perto, de mais próximo, a gente sabe que é bem mais complexo. Não se resolve apenas com recursos financeiros, por exemplo. Se criou um mito que se a gente se arrecadar mais, a gente vai ter mais condição de fazer mais. Mas, nos últimos tempos, mais recursos acabaram atiçando apenas a ambição por poder e benesses de alguns, que não participam da estrutura da igreja necessariamente com desejo de servir, mas com uma certa atitude deslumbrada de viajar, se hospedar em hotéis, frequentar restaurantes e assim por diante, supostamente cumprindo mandatos e missões em órgãos da denominação. Então, a gente precisa entender que é preciso mudanças na cultura da IPB. Isso é um desafio para alguns anos à frente, muita articulação que aborde alguns aspectos. Aspectos como o que é melhor para a denominação, o que é possível fazer primeiro para que outros processos se resolvam induzidos por essas travas que seriam removidas. Qual é a melhor mistura de pessoas? Aquelas mais experientes, que já servem nesses órgãos, com pessoas também muito competentes e com desejo de servir e que talvez ainda não tiveram oportunidades. Finalmente, qual deve ser a saudável, eficaz relação entre os concílios? Porque existem concílios e existem os demais órgãos da denominação. E é preciso que haja uma conciliação para a compreensão de que igreja é conciliar, que os demais órgãos da denominação, eles fazem parte do apoio dessa máquina que trabalha em função e para a glória de Deus nos concílios. Então, é preciso muito controle sobre os processos, é preciso liberar essas forças para cumprir a missão que todos nós
temos, e dentro delas as missões de cada órgão. Então, se houver, primeiramente, essa disposição, essa mudança de cultura, será necessário um plano estratégico, será necessário algumas mudanças estruturais, integrar órgãos, contrariar interesses, não é algo muito fácil, é preciso muita conversa, é preciso muito diálogo e criação de consenso, porque nem sempre a mera sobreposição é o problema. Às vezes, a dispersão de recursos e de práticas é que muitas vezes faz com que a gente não tenha eficácia na gestão da igreja como poderia ter. Mas isso é um trabalho de muitas mãos, não é somente a presidência, é um trabalho de coligações de concílios e de órgãos. Esses órgãos são importantes, mas a vida da igreja acontece nos concílios e eles precisam ser fortalecidos. Ok. Na sua fala inicial, reverendo, o senhor comentou que a sua igreja já é uma igreja que o senhor mesmo plantou. A igreja começa com a visão missionária, e essa visão missionária ela tem sido uma prática constante na igreja em que o irmão é pastor. Pensando, então, no esforço missionário, especialmente em missões transculturais, como a IPB pode investir melhor na formação, no envio e cuidado integral dos nossos missionários? Existe algum ajuste estratégico que você considera que seja necessário fazer nesse campo? Judas, eu acredito que missões não é só orçamento e envio de missionários. Nesses aspectos, a IPB avançou muito. Quem tem 30, 40 anos de ministério sabe quanto a igreja avançou em recursos investidos em missões, na seleção e envio de missionários. Mas é mais do que isso. Eu acredito que os órgãos missionários têm uma função de conscientizar e de articular com as igrejas locais e os concílios para fortalecer a visão missionária dos presbiterianos em geral. Então, não é somente o órgão que faz missão, é essa articulação com os concílios, com as igrejas locais, com o povo presbiteriano. E é preciso, então, uma articulação muito maior. Ela já foi parcialmente contemplada na recente aprovação da política de missões da IPB, mas a formação de quadros missionários ela precisa começar lá nas igrejas locais, nos institutos bíblicos, nos seminários, na articulação com quem está se preparando para o campo, que precisa abrir a sua visão para eventualmente pensar que não apenas o pastorado da igreja local já organizada, mas a plantação de igrejas, as missões transculturais, a missão dentro do país, no contexto urbano, por exemplo, tudo isso precisa ser objeto do trabalho dos órgãos missionários, das instituições de ensino ministerial, teológico ministerial, que precisam articular isso. Então, eu entendo que, nesse aspecto, nós certamente avançamos. Eu agradeço a Deus pela vida da Junta de Missões Nacionais, do PMC, da PECOM, da PMT. É bonito ver isso, mas é mais do que orçamento e mais do que envio de missionários. É preciso trabalhar também para dentro da denominação em termos de conscientização. Eu tenho visto bons sinais disso. Eu quero dizer que não é algo que a gente possa se entristecer e se envergonhar em termos de missões, o que fazemos hoje na IPB. Mas há um caminho ainda pela frente, tem muita gente querendo colaborar e participar, que eventualmente precisa se juntar com o pessoal que hoje também já desenvolve esse trabalho. E, como eu falei, precisa ser mais do mesmo, mas também precisa ser mais do que o mesmo. Uhum. O senhor toca aí na questão dos seminários, da questão da área teológica da igreja, e a gente também tem visto um avanço, um crescimento muito grande aí da nossa igreja nessa questão, na formação, no preparo dos pastores. Mas há desafios atuais que nós precisamos também lidar com eles. E como que você entende
que os desafios, que os seminários, eles possam, de alguma maneira, dialogar com os desafios contemporâneos que nós estamos enfrentando atualmente na nossa sociedade, sem negociar, sem renunciar à fidelidade à Escritura Sagrada e aos símbolos de fé. Como que você hoje avalia a possibilidade, inclusive, de uma formação teológica híbrida, presencial e online? Eu sei que isso já tem sido matéria de discussão aí nos concílios, mas qual é a sua visão a respeito dos seminários e de uma educação híbrida hoje? Essa questão da fidelidade às Escrituras e aos símbolos de fé é inegociável. Eu diria que é o centro de mais do mesmo, que não tem a ver com pessoas, não tem a ver com gestores, tem a ver com a identidade da instituição chamada Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, quando eu falo de fidelidade às Escrituras e aos símbolos de fé, a visão missionária da Igreja, a ênfase na formação teológica, é tudo isso que eu coloco em mais do mesmo. Não é mais das mesmas pessoas, é mais do mesmo em termos de identidade da denominação. Mas, como você mesmo colocou, há desafios contemporâneos. E a grande pergunta que precisa ser feita é: o que é que nós estamos buscando formar? Nós estamos buscando formar pastores com capacidade teológica adequada, espírito evangelístico e pastoral e compromisso com a denominação. E aí tem a ver com os símbolos de fé e com a vida conciliar. Uma das grandes tragédias que nós temos hoje é o desencanto de novas gerações de pastores com a nossa denominação, com a vida conciliar. Nós estamos preocupados com isso, porque é preciso que esses pastores jovens vejam na sua denominação, na IPB, a possibilidade da melhor formação, da melhor capacitação continuada e da melhor oportunidade de servir a Deus. Isso começa quando a gente tem compromisso de oferecer uma formação teológica adequada, um espírito evangelístico e pastoral, já fomentado desde os anos de seminário e de Instituto Bíblico, e esse compromisso com a denominação. Agora, o que isso significa, por exemplo, em termos práticos, com a matriz curricular que hoje os seminários têm? Nós precisamos de um ciclo básico que garanta essa formação teológico-pastoral, que eu chamaria generalista, no sentido que seja qual for o ministério que o seminarista vier a desempenhar no futuro, ele vai precisar disso, né? Então, é o básico, é o ciclo básico, porém com opções de capacitação eletiva, e eu diria até extracurricular, para determinadas áreas de necessidade ministerial da IPB. A JET, a Junta de Educação Teológica, e a Juretes precisam ter a capacidade de pensar em um núcleo comum a todos os seminários e algo mais específico de cada realidade, e aí oferecer segundo aquilo que a cada realidade é necessário. Isso também se refere, para além da matriz curricular, às modalidades de ensino. Eu sou favorável a uma integração maior, inclusive curricular, dos institutos bíblicos com os seminários. Para mim, por exemplo, um jovem que passa 2 anos no Instituto Bíblico, ele se dedicou e teve aquela experiência do internato, da formação da piedade, e parte dessa formação precisa ser aproveitada nos seminários. Eu sou favorável, e sempre fui em condições ideais, da formação presencial em internato, como aqui eu tive, na década de 80. Essa é insubstituível. No entanto, já há muito tempo, nós convivemos com alunos externos. A realidade de 1987, quando eu me formei, para hoje, ela apresenta novos desafios. Hoje, há nova forma e novas modalidades de ensino e aprendizagem. Eles estão aí, e vieram para ficar, né? E não pode a IPB passar 8 anos, como está passando, discutindo essa questão, sem promover um consenso, porque nós não temos mais nem 4 anos para não decidir, porque essa não decisão já é uma decisão sobre o que vamos fazer. É possível até que até o fim dessa entrevista que nós estamos tendo agora, uma nova inteligência artificial seja lançada, e isso já está no dia a dia de todos nós, a cada dia, de uma velocidade assim estonteante.
Então, a questão não é mais se vamos ter que incorporar algo não presencial, mas é o que nós vamos ter que incorporar como algo não presencial e que não vai prejudicar a formação. E como nós vamos fazer isso? Nós precisamos preservar sempre a modalidade presencial em internato para situações que isso for possível. E para muitos isso é possível. Mas para alguns isso não é possível. Além disso, as estruturas dos seminários e o investimento que se faz neles, assim, nesses principais seminários tradicionais, que foram frutos da iniciativa missionária americana, como o Seminário Presbiteriano do Sul, o Seminário Presbiteriano do Norte, é um investimento importante, porque são casas de profetas históricas. Mas outros surgiram, de lá para cá, que também precisam ter o olhar atento da igreja. Só que aqueles que, já no período mais nacionalizado da IPB, e que também têm o seu investimento e o seu papel preservado, precisam conviver, talvez, nos próximos anos, com possíveis parcerias com igrejas locais, cujas estruturas de educação podem ser bem utilizadas, liberando, inclusive, recursos de manutenção para outras finalidades. Então, eu acredito que essa discussão, que precisa ser capitaneada pela JET, com a participação mais ampla de presbiterianos firmes da fé e com larga experiência em educação, ela se faz necessária e nós vamos ter que enfrentá-la agora em 2026. Não temos mais 4 anos para tentar mudar isso, porque a velocidade das mudanças do ensino e da aprendizagem, inclusive teológica, são urgentes. Enquanto nós estamos discutindo, nas franjas da denominação surgem iniciativas as mais diversas, que estão, de alguma maneira, atraindo até mesmo possíveis candidatos nossos, que querem uma formação teológica firme, que são confessionais, querem servir a Deus no seio da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas têm suas limitações, que são limitações reais. E parece que nós só estamos oferecendo uma forma de formar novos pastores. Nós precisamos ter várias opções para que isso seja melhor abordado. Muito bem. Nós estamos aqui aguardando, quem sabe, a sua pergunta, né? Nós estamos aqui com 322 pessoas assistindo aqui a entrevista com o reverendo Robson Grangeiro. Então, talvez você já tenha aí alguma pergunta depois das respostas que o reverendo Robson deu aqui, as perguntas já levantadas. Então, quem sabe você tem aí uma dúvida ou foi provocado de alguma maneira e queira aí fazer uma pergunta. Então, mande a sua pergunta no chat. Nós vamos aqui, então, colocar a pergunta para que o reverendo Robson possa responder, tá bom? Mas eu tenho aqui uma questão, reverendo, aguardando aí as demais perguntas chegarem para nós. De que forma a IPB pode utilizar as mídias digitais e as novas tecnologias de modo estratégico, ético e teologicamente responsável para a evangelização e discipulado, e obviamente sem perder profundidade e relevância? Judas, eu acredito que nós já melhoramos bastante. Eu tenho um assento na Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação e vejo lá o quanto nós superamos o paradigma, por exemplo, de comunicação televisiva. Não que não tenha importância, mas hoje são investimentos altíssimos para ter programas de televisão. Nós começamos a verter os nossos recursos e atenção para a internet, para as redes sociais. A nova tecnologia de comunicação, que vai se integrar, inclusive, na nova modalidade em que, mesmo na TV, você já tem, além da Smart TV, toda a possibilidade de interação. Foi lançado recentemente e vai se tornar o padrão a partir de agora. Eu particularmente, sou um fã, confesso, da ênfase que tem sido dada na APECOM, a ênfase conjunta de evangelização e discipulado. E, na minha opinião, elas não podem ser separadas. Não existe igreja que evangelize e não discipule, não existe igreja que discipula e que não evangeliza. A IPB precisa se tornar
uma igreja que cada membro aprenda a dar testemunho da sua fé e discipular outros para a maturidade cristã. E eu entendo que a APECOM tem o papel de ajudar nessa capacitação. Os grandes eventos são importantes, os grandes congressos são importantes como formas de mobilização, de sensibilização, mas são os pequenos encontros regionais, as oficinas de capacitação regional e local, aqueles melhores meios para preparar o povo para evangelizar e discipular. Além disso, tem havido, nesses congressos, cada vez mais, uma participação maior de novos pregadores e palestrantes. Claro que não há como prescindir de alguns que já têm servido nesse campo, mas é preciso dar oportunidade para gente nova, gente que está aí muito bem pregando, principalmente em grandes eventos. Mas, principalmente, é preciso capacitar o povo para o serviço. A comunicação em si mesma, para mim, não é um fim. Não é um fim em si mesmo. Ela é sempre um meio para a evangelização. Obviamente, isso pode ocorrer por meio de diversos programas, diversas mídias, formatos, linguagens, sotaques, estéticas diferentes, inclusive aquelas voltadas para as novas gerações, né? Tudo isso não é irreverência, nem superficialidade, é simplesmente fazer a obra com as estratégias e os recursos que a época atual nos permite ter às mãos. Isso aconteceu quando se inventou a imprensa, isso aconteceu quando se inventou o rádio, isso aconteceu quando se inventou a televisão, isso acontece agora com a internet e as novas mídias. E perceba, em alguns desses avanços tecnológicos, de inovação tecnológica, a igreja esteve à frente. Mas em nenhum deles, com exceção, talvez, do advento da imprensa e os reformados, protestantes reformados, particularmente os presbiterianos, eles estiveram na vanguarda. Os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais dominaram um pouco mais rápido a mídia de rádio, a mídia de televisão, a mídia de internet, mas nós precisamos avançar nisso aí. Então, sendo objetivo, eu quero dizer para você que cada vez mais a evangelização discipulada, capacitação e uso intenso das novas mídias deve ser prioridade para a evangelização, para a comunicação da igreja. Ótimo, muito bem. Queridos, olha, nós ainda temos aí várias perguntas a fazer aqui, para fazer aqui ao reverendo Robson. Então, nós temos aí pelo menos uns 40 minutos de entrevista, então nós temos muita coisa aqui para perguntar e para ouvir. Então, se você ainda quer compartilhar o link, então aproveite, compartilhe o link aí na sua igreja, com a sua liderança, mande aí para as pessoas, para que elas possam, então, terem a oportunidade também de conhecerem um pouquinho mais aqui as ideias do reverendo Robson, tá bom? Então aproveite. Chegou aqui uma pergunta, reverendo, do presbítero Sérgio Silva. Sérgio Silva, a pergunta dele é a seguinte: Robson, o que o irmão acha sobre a alternância de 2 mandatos na presidência dos concílios? Necessariamente ele não mencionou aqui o Supremo, né? E sobre a alternância entre docentes e regentes. Bom, eu não sei se o Sérgio Silva, que fez a pergunta, é lá do Rio de Janeiro, da Baixada. Se for, um grande abraço para você, presbítero Sérgio. Mas eu entendo que existem 2 aspectos que precisam ser avaliados, né? O primeiro deles é que toda alternância de poder é bem-vinda, mas não a todo preço, a todo custo e de toda forma. Porque todos nós que lideramos algum concílio, desde o presbitério, nós entendemos que, às vezes, o primeiro mandato é um mandato em que você toma pé da situação, que você compreende a dinâmica e, de fato, você começa a interagir com mais capacidade no segundo mandato. Eu, particularmente, tenho um interesse muito grande de ver isso acontecendo com mais frequência nos nossos concílios. Mas é uma decisão de cada concílio e a gente precisa respeitar. Mas se a gente tiver uma eleição seguida de uma reeleição e depois uma renovação dos nomes, sem dúvida alguma, seria, na minha opinião, mais saudável. Nem sempre isso é possível, nem sempre isso acontece, por decisões, inclusive, dos próprios concílios que
elegem suas lideranças. Em relação à questão de alternância de presbíteros, regentes e presbíteros docentes, eu sou de uma época, Sérgio, em que nós tínhamos com mais frequência presidentes de presbitério e presidentes de sínodos presbíteros da igreja. Eu acho que nós precisamos voltar a isso, porque, afinal de contas, os presbíteros da igreja, além de ter o mesmo poder e autoridade que os pastores têm nos concílios, eles podem também enriquecer a liderança com uma perspectiva que não é necessariamente eclesiástica, pastoral, mas da vivência da vida normal da sociedade, das funções que exercem na sociedade como profissionais e assim por diante. Agora, há um desafio, que é o presbítero também se dispor a isso e abrir mão, muitas vezes, e é sacrificial, não resta dúvida, da sua vida, parte de sua vida profissional, familiar. Nós temos bons presbíteros envolvidos em concílios no Brasil inteiro. A União Presbiteriana de Homens é recheada de presbíteros que trabalham no trabalho de homens, e que é muito importante. E nos concílios também. Talvez o que está havendo é um processo histórico em que você tem menos presbíteros nas mesas dos concílios e, consequentemente, menos visibilidade. E talvez a gente possa começar a reverter essa tendência em 2026. Seriam muito bem-vindos presbíteros regentes alternando com os pastores na liderança das mesas dos concílios, do presbitério até o Supremo Concílio. Ok. Olha, veio uma perguntinha aqui para nós. Pastor, o senhor vai abrir para perguntas? Já abri para perguntas. Vocês podem elaborar aí as suas perguntas e mandar no chat aí. Manda aí no chat, a gente seleciona aqui e coloca aqui para o reverendo Robson responder. Reverendo Robson, temos uma pergunta aqui agora que envolve o Mackenzie e a questão da confessionalidade. Então a pergunta é a seguinte: o Mackenzie é um dos principais cartões de visita da IPB. Como fortalecer sua identidade confessional sem perder excelência acadêmica e relevância pública? Há projetos ou diretrizes que o irmão considera prioritários nessa relação entre igreja e universidade? Pergunta boa, viu? Eu já estou rindo, você está vendo, né? Perguntar isso ao chanceler, como é que eu posso parar isso? É uma provocação ou uma plataforma para que eu fale muito? Eu já falo muito, e aí você pergunta sobre isso. Sabe, Judas, eu diria que o Mackenzie é mais do que um cartão de visitas. O Mackenzie é talvez a autarquia com maior poder daquilo que eu chamo de vetorização do crescimento da educação profissional presbiteriana, e que pode, sem dúvida alguma, beneficiar indiretamente e sem ferir a filantropia toda a denominação. Para tanto, algumas coisas são inegociáveis, né? E o que é inegociável é que o Mackenzie seja ainda mais confessional em seus processos de seleção de gestores, seleção de professores e de administradores. Para isso, a gente não precisa fazer nenhum tipo de discriminação, mas precisa ter em mente cada vez mais que o Mackenzie será tão abençoado e abençoador quanto ele não perder a sua identidade, aquilo que faz parte, inclusive, do legado que foi dado para a Igreja Presbiteriana do Brasil quando recebeu o Mackenzie, e que era muito claro que essa educação aqui precisava ser uma educação, uma gestão confessional. É preciso que o Mackenzie ele seja confessional nesses processos, cada vez mais, nesses processos de seleção de gestores, de professores, de administradores. Ele não pode transigir em nada por razões políticas, político-eclesiásticas, econômicas, culturais ou sociais, esses princípios. Eu fui conselheiro, curador, e agora, como chanceler, eu tenho defendido isso. O Mackenzie é uma força ainda a ser usada em sua plenitude pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Cresceu muito nos últimos tempos, se espalhou pelo Brasil, mas tornou-se mais complexo e exigente. Exige uma governança e uma gestão cada vez mais comprometida
com a confessionalidade e com a excelência profissional. Eu acredito piamente que a maior influência que o Mackenzie pode ter, por exemplo, sobre a sociedade brasileira, está na educação básica, nos colégios. Isso deve ser prioridade, por razão muito simples. É porque nós, nos colégios, estamos formando mentalidades. Eu gosto muito do ensino superior, mas no ensino superior você já tem mentalidades formadas. E muitas vezes você tem que desconstruir para tentar reconstruir alguma coisa. Na educação básica, não. Na educação básica, as famílias nos confiam dentro da esfera da soberania, da educação, que convive de maneira muito harmônica com a família, o privilégio e a responsabilidade de formar mentalidades, caráter, princípios, valores, e, obviamente, compartilhar a fé nossa, que é a base de tudo isso. Portanto, para mim, o Mackenzie não é um anel precioso que todos ambicionam, ou muitos ambicionam, e que acabam deformando as pessoas, como naquela história bem conhecida de Tolkien, O Senhor dos Anéis. Quem ambiciona o Mackenzie como um anel precioso acaba deformado por ele. Mas quem entende o Mackenzie como uma grande locomotiva da educação confessional na IPB e como vetorização do próprio crescimento da igreja, influenciando nesse processo, certamente vai dar ao Mackenzie a prioridade. Mas essa prioridade tem um elemento inegociável, que é a confessionalidade. Se o Mackenzie se tornar muito grande, muito rico e poderoso, e perder a sua fé, perder a sua capacidade de atestar a sua identidade institucional, a sua confessionalidade, a visão de mundo que a fé nos dá, sem dúvida alguma, o Mackenzie ele se perderá na história, como outras tantas instituições de educação que foram fundadas por irmãos presbiterianos do mundo todo e que se perderam na história. Eu, sinceramente, farei tudo para que isso não aconteça. Para mim, Mackenzie é uma prioridade, uma eventual gestão na presidência, mas não como um anel precioso, mas como uma grande locomotiva de crescimento e consolidação da fé cristã reformada por meio da educação. Ok. Chegou aqui no nosso chat, reverendo, seguinte pergunta. O amado pastor falou com propriedade sobre a promoção de uma formação com qualidade. Como o amado pastor vê a multiplicação de seminários no âmbito da IPB? Só tem pergunta fácil aqui, né? Só. Eu entendo que há uma demanda legítima de todas as regiões do país e terem uma formação teológica mais acessível para os seus candidatos. Por isso que eu não vejo os pedidos de novos seminários como o problema em si. Na verdade, o problema em si não é a necessidade de nós termos uma formação teológica mais próxima das igrejas que estão enviando seus candidatos. É a maneira como nós entendemos que a forma de construir essa educação é única, é só de um jeito. E então todo mundo pensa, logo dentro dessa caixinha, que é melhor ter um seminário na sua cidade, porque aí resolve o seu problema. Isso não é verdade. A verdade é que nós precisamos pensar um pouco fora da caixinha. Eu não sei quantos sabem, mas existe um valor fixo dentro do orçamento da IPB que é dividido, quer nós tenhamos 2 seminários ou 20 seminários. O que faz com que, se nós tivermos 20 seminários, esse valor seja insuficiente para manter os seminários com as suas estruturas, principalmente os maiores, aqueles que recebem, inclusive, mais alunos. Então, se você pega o bolo e fatia em muitas fatias, você vai ter uma fatia menorzinha, e aí fica complicado manter. Então, será que a solução é simplesmente pedir mais seminários em todos os lugares do país? Ou a gente pensar em como oferecer, por exemplo, e aqui uma ideia, turmas remotas, não necessariamente extensões, mas turmas remotas, ou uma formação parcialmente híbrida, modular, e aí tem as várias ideias que podem acontecer, a depender da região onde esse seminário ou essa demanda exista. O que a gente não pode, Judás e demais irmãos,
é estar perdendo candidatos dos seminários para outras instituições que não fazem o mesmo serviço bem feito que os nossos seminários fazem, porque nós não temos a capacidade de flexibilizar modelos e modalidades de educação teológica. Claro que tudo isso tem que ser preservada a boa formação, mas não é possível que todo mundo aí já conseguiu fazer formações diferentes, preservando o núcleo do que é qualidade e excelência, e nós não consigamos. Então, eu acho que o problema não é a quantidade de seminários. As demandas apenas mostram que cada região precisa ser atendida nas suas necessidades, e o grande desafio vai ser chegar até esse concurso. Ok. Reverendo, as perguntas mais fáceis estão chegando agora, viu? Olha a outra aqui. Reverendo Robes, qual sua opinião, sua posição quanto ao número elevado de quase 1.500 deputados na próxima RO? Precisamos reduzir... Eu falei que era fácil. Reduzir os representantes dos presbitérios. Aí na mesma linha vem assim. Na mesma linha, mudança cultural. O irmão vê a necessidade de ressignificação do papel dos sínodos. O irmão é a favor de uma representação sinodal nas reuniões do Supremo Concílio? Rapaz, é o seguinte, se eu sou a favor, se eu sou contra, eu vou dizer o que é que eu sou a favor e o que eu sou contra, porque eu não fujo perguntas. Não vou ser eu que vou decidir sozinho, né? Vamos combinar? O fato é que essa é uma decisão do Conselho, porque, inclusive, na Assembleia Geral é que deve tramitar as reformas da Constituição, porque isso tudo que foi falado aí está consignado na Constituição da Igreja. Então, não adianta a gente desejar ser a favor ou ser contra, se os processos não tramitam segundo o protocolo que deve tramitar no Supremo Conselho. Mas eu vou dizer o que é que eu acho. Eu acho que nós temos algumas fontes de problemas, e uma das fontes de problemas tem a ver com a proliferação de presbitérios, né? Existem presbitérios que se desmembram de maneira saudável e de maneira que a gente vê a expansão da igreja e do reino. E existem presbitérios que são acomodações de interesses políticos dentro da igreja, e nós não podemos negar isso. Então, quando você tem um presbitério pequeno, e o problema não é ser pequeno, é um presbitério que foi desmembrado e não tem a vertente para crescer, mas apenas para manter, esse presbitério tem a mesma representação daquele outro que tem várias igrejas e que, obviamente, está crescendo com a graça de Deus. Então, todas as vezes que você desmembra presbitérios, você aumenta a Assembleia Geral da Igreja. Então, a primeira coisa que precisaria acontecer era que se passasse uma emenda que limitasse a quantidade de presbitérios. E como fazer isso? Exigindo uma quantidade maior de igrejas para o desmembramento de um presbitério. A questão é que essa emenda já veio algumas vezes para o Supremo Conselho. E o próprio Supremo Conselho não quis cortar na própria carne, os membros do Supremo Conselho, que são representantes dos presbitérios, não quiseram cortar na sua própria carne para fazer essa redução. Na minha opinião, isso seria importante. A segunda coisa que seria importante era, talvez, também por intermédio de uma reforma, nós diminuirmos a representação de cada presbitério. Hoje são 2 presbíteros e 2 pastores. Acho que todo presbitério tem que ter a sua representação. Mas será que seriam 4? Obviamente que tem alguns que têm um número maior, porque a partir de determinada quantidade de pessoas, 2.000 membros, você tem mais vagas, mas seria essa maneira? E se for essa maneira, qual seria a quantidade? Um pastor e um presbítero de cada presbitério? Bom, se os presbitérios entenderem que é inviável, e eu acho que está se tornando inviável, ter uma assembleia de 1.500 pessoas, então é preciso que haja propostas até o dia 15 de março, diga-se de passagem, que é quando você pode enviar algum tipo de emenda para que tenha um protocolo normal de acordo com o rito constitucional. Então, eu sou, sim, a favor a que a gente tenha presbitérios mais fortes, pequenos ou grandes, com a representação que exista dentro do Supremo Conselho, mas que talvez precise ser redimensionada. E com relação ao papel do sínodo,
aí é mais do mesmo, nesse sentido. É que nós também temos desmembrados sínodos, com uma quantidade e com a voracidade um pouco maior do que talvez fosse prudente, e esses presidentes de sínodos, eles têm na Constituição uma representação diferenciada, porque eles não representam os presbitérios direto no Supremo Conselho, mas na comissão executiva. E na medida em que você tem muitos sínodos numa comissão executiva, você pode ter o fenômeno de ter uma comissão executiva quase com poderes legislativos por meio dos seus presidentes de sínodo. A grande questão é, nós que somos presidentes de sínodo, queremos cortar na carne e dizer que nós vamos fazer da melhor maneira possível, que é a maneira de pensar na denominação, e não no nosso quintal. Essa é uma decisão que a denominação vai ter que tomar, não é a presidência. Mas a presidência certamente estimulará que essa reflexão e que essa decisão aconteça, se, eventualmente, Deus me quiser como presidente do Supremo Conselho. Ok, reverendo, nós temos ainda aí 25 minutos para concluir a nossa transmissão, a nossa entrevista, mas ainda temos aqui algumas perguntas, espero que a gente consiga respondê-las dentro do nosso tempo, tá bom? Uma pergunta aqui sobre tecnologia e automação. Vivemos num mundo cada vez automatizado. Como podemos melhorar o iCalvinos? Como podemos caminhar para relatórios online e livros eletrônicos com certificação digital, dentre outras coisas? Eu não sei responder como nós poderemos fazer isso, porque eu não sou especialista em tecnologia. Mas eu, sem dúvida alguma, entendo que tudo o que for possível, por meio de inovações tecnológicas, devidamente debaixo de uma curadoria cuidadosa para que não interfiram nos processos da igreja, principalmente da identidade confessional da igreja, devem ser estimuladas. Então, tudo que vier para não apenas inovar pela inovação, mas inovar para melhorar, eu acredito que nós devemos ser favoráveis. Sem dúvida alguma, se depender de mim, essas inovações tecnológicas serão feitas, inclusive com investimentos pesados, para que nós tenhamos uma dinâmica conciliar relatórios, livros eletrônicos, acesso às informações no iCalvinos e assim por diante, com muito maior agilidade, muito maior celeridade. É um investimento que se paga, porque, sem dúvida alguma, investir em tecnologia faz com que a vida fique mais fácil, inclusive para uma igreja do tamanho e da complexidade da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem uma pergunta, reverendo, sobre a IPB e a atualidade. Uma pergunta que eu julgo aqui muito, muito importante. Sabemos que a mesa do Supremo Concílio não tem autonomia para se posicionar em alguns temas, bem como a CE do Supremo Concílio. Temas que são discutidos hoje nacionalmente, que estão na TV, nos meios de comunicação, e isso às vezes traz um constrangimento para os membros, porque não há um posicionamento oficial da igreja. Então a pergunta como o Supremo Concílio pode ajudar a IPB a se posicionar com clareza bíblica diante dos temas atuais que impactam a sociedade, evitando tanto o silêncio omisso quanto o ativismo raso? Eu acredito, Judas, que há várias formas. Uma delas é comunicando intencionalmente e continuamente, sem necessariamente ser porque um fato específico aconteceu, mas como uma política de comunicação do que a igreja pensa, as cartas pastorais e assim por diante, os comunicados sobre aquilo que a denominação já se posicionou. Tem muita decisão que a IPB já decidiu e que grande parte do povo presbiteriano não conhece. Eu diria até grande parte da liderança não conhece. Então, não é preciso inventar a roda em relação a isso, é preciso simplesmente relembrar o que nós já decidimos, né, que, obviamente, de uma maneira que seja compreensível para as pessoas, não é simplesmente estar lá no digesto do iCalvinos, porque ali tem a decisão, e a decisão no formato de uma reunião conciliar,
Então, isso precisa ser traduzido de uma forma que, em um formato que as pessoas compreendam, e a denominação já se posicionou em muitos aspectos sobre muitas coisas. Além disso, é possível aplicar as decisões aos casos concretos quando eles surgem, entre outras formas. Então, eu acredito que, mesmo sendo a mesa do Supremo Conselho vedada a ela, por não ter autonomia, obviamente, de falar em nome da denominação, mas a denominação já falou, e a mesa do Supremo Conselho tem que ter a intencionalidade de divulgar e comunicar o que a denominação já decidiu. E isso faz parte da dinâmica da presidência, Secretaria Executiva e da mesa do Supremo. Então, é possível fazer isso. E em relação à questão da CE, é o que eu tenho falado, irmãos. Quanto mais concílio, menos comissões, menos juntas, menos autarquias, menos presidência. Qual é o segredo? Fortalecer os concílios. Os concílios fortalecidos, o Supremo Conselho fortalecido, mas também os sínodos e os presbitérios principalmente, a igreja não precisará tanto de processos formais, de comissões, de juntas e assim por diante, porque a vida conciliar é a vida da igreja. Chega uma outra pergunta aqui, reverendo. A não participação envolve aqui Mackenzie, tá? A não participação dos membros da mesa do Supremo Concílio em conselhos deliberativos ou conselho de curadores das autarquias da IPB. Há conflitos de interesses, principalmente considerando o Mackenzie, que é uma instituição exclusiva de São Paulo. Eu não sei se ficou clara aí a pergunta. Aqui, membros da mesa do Supremo Conselho participando de... Eu não sei como é que funciona isso direito. Membros da mesa participando de conselhos do Conselho Deliberativo e de curadores. Não há conflito de interesse? Essa pergunta. Bom, vamos primeiro esclarecer. Não é? A primeira coisa é que o Mackenzie não é de São Paulo. O Mackenzie é da Igreja Presbiteriana do Brasil, inclusive por decisão do Supremo Conselho. Obviamente que o Mackenzie tem a sua sede aqui, serve à cidade de São Paulo, serve ao estado de São Paulo, tem a sua grande força, a força da sua imagem aqui, e precisa que São Paulo tenha, sim, o espaço devido na estrutura do Mackenzie. Eu entendo particularmente que assim acontece com qualquer autarquia, com qualquer órgão da igreja, que nasce e surge numa determinada região e que, obviamente, aqueles que ali estão naquela região têm um interesse muito mais especial e, muito mais do que isso, têm uma capacidade muito maior de gerir, de governar, de direcionar aquela instituição. Seria ilógico que uma instituição do norte do país, de repente, todo o seu corpo governamental e de gestão fosse do sul do país, ou vice-versa, porque não conhece muitas vezes a realidade. Mas isso não é de uma exclusividade, e, sem dúvida alguma, o critério de regionalidade que tem sido adotado ultimamente na IPB tem permitido justamente que instituições que nascem em um determinado lugar sirvam à igreja toda. A questão é que o critério de regionalidade, que é o critério do mérito, não é porque alguém é de determinado lugar que ele tem um assento garantido em qualquer lugar da igreja, ele tem que demonstrar o mérito dele. Tem muita gente com mérito que está fora e tem gente que eventualmente poderia entrar, não apenas no Mackenzie, mas em qualquer autarquia da igreja, porque isso é fundamental, porque nós precisamos priorizar o mérito. O mérito em que sentido? Na competência que a pessoa tem para gerir aquela instituição. Com relação à questão da mesa do Supremo Conselho, no Mackenzie ou em qualquer outra autarquia da igreja, só existem duas funções que são membros natos dos conselhos das instituições da IPB, que é o presidente do Supremo Conselho e o secretário executivo. E me parece que são membresias natas naturais. Eu sei que eu estou sendo redundante, porque o que é nato é natural, mas é algo assim que faz todo sentido, que uma autarquia, seja ela Mackenzie ou qualquer outra, seja e tenha a presença do presidente do Supremo Conselho, no Conselho de Curadores, e do secretário executivo. Agora, veja, um Conselho de Curadores do Mackenzie tem presbíteros e pastores que não fazem parte da mesa e que constituem a maioria
tanto do Conselho de Curadores como do Conselho Deliberativo. Portanto, a questão não é ter o presidente e o secretário executivo, mas é trazer pessoas com capacidade, competência e mérito, como nós temos hoje, e podemos ter os mesmos ou outros que estejam à disposição da igreja, para que possam refletir o pensamento da igreja, e não de um indivíduo só, porque nós somos um colegiado. As nossas autarquias, de certa maneira, elas se assemelham aos concílios. É a decisão do colégio, e o colégio é organizado pela Igreja Presbiteriana, quando elege a cada 4 anos os membros da governança de cada autarquia. Agora, essa questão de conflito de interesse, me parece que aí entra no campo ético. E no campo ético, qualquer conselheiro certamente deve, se tiver um conflito de interesse, não aceitar a nomeação do Supremo Conselho, ou, se esse conflito de interesses existir depois da sua nomeação, da sua designação, renunciar. E isso é o que a nossa ética diz. E, se não acontecer, qualquer pessoa da Igreja Presbiteriana pode arguir a incompetência ou, eventualmente, o conflito de interesse de alguém. Nós somos, irmãos, um sistema que, se nós usarmos com o devido uso, me permita a redundância, se usarmos corretamente, o sistema tem pesos e contrapesos. É um sistema democrático. Agora, quando isso não é bem usado, infelizmente, você tem distorções. Isso acontece sempre quando o ser humano e o seu coração, obviamente, a sua natureza decaída, preponderam. Mas eu acredito que nós temos os pesos e os contrapesos para evitar esses conflitos de interesse, sejam eles quais forem, presentes ou futuros. Reverendo, temos 2 perguntas e vou pedir aí a objetividade para a gente concluir a nossa entrevista aqui dentro do tempo. Estamos com 300... Tem 17, 20, 12 minutos. Nós estamos com 347 pessoas assistindo aqui a nossa transmissão, tivemos 66 curtidas e 209 inscritos na live de hoje. Eu queria pedir ainda, insistir um pouco mais, que você pudesse se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. É um canal novo, criou ontem, anteontem, alguma coisa assim. E peço aqui que você se inscreva, que você curta, ative aí o sininho para que você possa receber as notificações das próximas lives que nós faremos. E então é importante que você faça isso, tá bom? Reverendo, a pergunta é a seguinte. Depois desse comentário longo aí, eu tenho mais 1 minuto. Eu vou dar o desconto. A IPB deveria apoiar ativa e diretamente candidatos da igreja para cargos públicos para tentar fazer a diferença na sociedade e na aprovação de leis? Judásio, toda a nossa teologia, toda a nossa história diz que a igreja é consciência do Estado, é a voz profética. Então, os membros da igreja, sim, devem ser incentivados a buscar a carreira do serviço público, inclusive o trabalho como magistrado civil, partidos e assim por diante, devem ser incentivados a buscar a carreira, se tiverem vocação para isso. Acho que as igrejas deveriam, inclusive, fazer formação política não partidária nos seus arraiais, para que nós não tenhamos, mais uma vez, e por tantos anos, que escolher dentre os piores o que é menos pior, que nós possamos oferecer para a sociedade melhores quadros. Nós devemos orar, sim, por possíveis candidatos, especialmente se eles forem membros da IPB, se tiverem bom testemunho e tiverem serviços prestados à sociedade. Tudo isso eu acho que é importante. Agora, a separação do Estado e da Igreja é um bem histórico que nós, presbiterianos, zelamos muito e que estabelece uma esfera de soberania divina própria para cada um. Tem a soberania divina na família, na igreja e nas instituições sociais, entre as quais o Estado. Portanto, a igreja não tem partidos políticos, ela não tem políticos próprios, os indivíduos da igreja podem e têm toda a liberdade de se manifestar dentro dos princípios éticos, preservando a ordem e a paz das igrejas. Os conselhos é que determinam isso e esses limites em cada igreja local,
mas a denominação como a denominação, nós entendemos que não. E todas elas, outras denominações que entraram por essa vereda, sem dúvida alguma, têm se dado muito mal. A IPB não precisa disso. Essa live é do Sino de São Paulo, tem aqui a responsabilidade do Sino de São Paulo. Eu estou sendo assessorado aqui pelo meu vice-presidente, reverendo Samuel Ribeiro, e também pelo meu secretário executivo, presbítero Tiago Mavichian. E aí, reverendo, eles estão me dizendo aqui que a gente tem um pouquinho mais de tempo, porque nós começamos 10 minutos atrasados. Então, eles estão dizendo aqui que a gente pode estender, então, mais alguns minutos. E aí vem a pergunta... Gostou, né? Bom, né? Gostei, claro. Eu não ia pedir direito de resposta, porque isso aqui não é um debate. Mas realmente a gente teve essa demorazinha, eu tive um problema na conexão aí. Obrigado, irmãos. Tá bom. E a última pergunta, então, é a seguinte: é sobre sucessão na presidência. Considerando que o próximo mandato sucede uma presidência de 24 anos, quais são os maiores desafios institucionais, espirituais e administrativos para quem assumir agora? E caso o reverendo Roberto, estou colocando a pergunta exatamente como chegou para mim, e caso o reverendo Roberto venha concorrer, o senhor manterá a sua candidatura? Essa foi boa, é para encerrar essa daí. Queridos, deixa eu dizer com muita sinceridade, eu tenho uma gratidão e um respeito pelo reverendo Roberto que são inquestionáveis. Desde 2014, quando nós começamos a caminhar juntos, eu tenho admirado a maneira como ele, com todas as suas possibilidades e com todos os desafios que essa igreja apresenta, como ele tem desempenhado. É claro que não é perfeito. Quem é perfeito? Ninguém é perfeito. Mas eu entendo que, seja quem for que foi eleito, não pode ser comparado a ninguém. É muito injusto fazer isso. Até porque quando o reverendo Roberto começou há 24 anos, ele não era o reverendo Roberto de hoje. Ele hoje tem essa capacidade de conhecer todo mundo, de saber os caminhos todos da igreja, por conta desses 24 anos. Ele dirige um plenário do Supremo Conselho por conta desses 24 anos. Então, seja quem for, não será a mesma pessoa, e fazer uma comparação seria uma comparação muito injusta. Os grandes desafios é justamente aquilo que eu tenho enfatizado. É preciso consolidar algumas coisas boas que foram conquistadas nos últimos anos, mas é preciso atualizar muitas outras coisas que ninguém, nem ele, nem ninguém conseguiria fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso que há sucessão nas presidências de concílios, porque um contribui com um tijolinho nessa construção, outro contribui com outro tijolinho, e o edifício se ergue. Então, eu tenho pelo reverendo Roberto muito respeito, muita gratidão e lealdade, e que isso fique muito claro. Agora, quero dizer para você, diante dessa parte última da pergunta, que caso o reverendo Roberto venha a concorrer, o senhor manterá a sua candidatura. Eu quero dizer, primeiramente, que eu não tenho candidatura. Eu tenho disposição. E assim como o reverendo Roberto um dia disse que ele se colocava à disposição da igreja, por isso foi eleito e reeleito, e foi eleito e reeleito pela igreja, a mesma disposição está no meu coração. Eu não quero nada que Deus não tenha para mim, mas eu também não vou rejeitar nenhuma missão que Deus me der. E não porque eu me acho competente ou melhor do que os colegas que estão também colocando seus nomes à disposição, mas é porque eu entendo que faz bem para a igreja, nesse momento da história, ter vários nomes, inclusive momentos como esse, para que a igreja vá conhecendo e prepare o momento da sucessão, porque mais cedo ou mais tarde, essa sucessão haveria de acontecer. Agora, se o reverendo Roberto decidir, como já aconteceu de outras vezes, voltar a concorrer, como essa candidatura eu não a tenho, e, na verdade, hoje, quem a tem são os concílios que me indicaram, eu não tenho como dar para trás. Eu quero ser muito sincero, eu não tenho como retroceder, porque essa candidatura, essa indicação, já não é minha, ela é dos concílios. Eu sou servo de Deus servindo a igreja e seus concílios. Portanto, eu manterei, independentemente de quem estiver
concorrendo comigo. Isso não quer dizer que eu tenho ambição por ganhar, mas também não tenho desejo de perder. Eu desejo servir. Se a igreja entender que eu vou servir como presidente do Supremo Conselho, amém, glória a Deus, eu fico muito feliz, vou fazer o meu melhor e oferecer o melhor dos meus dons e talentos. Se a igreja não entender e entender outro, que será outro, eu também servirei a igreja apoiando quem quer que seja que esteja para o bem da igreja. E, obviamente, terei uma atuação como eu tenho tido, de muito respeito, muita lealdade, muito companheirismo e posicionando-me naquilo que eu entendo que deve ser posicionado. Eu tenho responsabilidades com a minha própria história, com a igreja local onde eu sirvo, com os concílios onde eu sirvo, com essa instituição onde eu sirvo, com a igreja e a minha família, principalmente, com a minha consciência, principalmente. O reverendo Roberto tem dito reiteradamente nos últimos tempos que o tempo dele de servir a Igreja Presbiteriana do Brasil na presidência já passou ou está se encerrando. E eu acredito nele. E, obviamente, acreditando nele, eu acredito que ele não voltará a concorrer. Mas a minha candidatura independe disso, porque ela agora está na mão dos concílios, e principalmente ela estará nas mãos da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana do Brasil, que se reunirá na última semana de julho em cidade de Manaus. A decisão que a igreja tomar, eu entenderei que será a vontade de Deus. A gente faz isso na igreja desde a UCP. Uma das coisas mais bonitas, e eu costumo dizer isso, Gildásio, a minha igreja é que se os pais não conseguirem vislumbrar nenhum benefício espiritual em educar os seus filhos numa igreja presbiteriana, e obviamente que há imensos benefícios espirituais, mas se eles não conseguirem vislumbrar, pelo menos um eles têm que vislumbrar. A gente aprende a trabalhar em equipe, a falar em público, a trabalhar com pessoas, a trabalhar de maneira representativa, a aceitar a vitória, a aceitar a derrota de posições, a criar consensos. A gente aprende a ser democrata na Igreja Presbiteriana do Brasil. E, portanto, como posso eu, a essa altura, retroceder dessa caminhada que já está chegando aos 40 anos? Eu quero terminar os dias da minha vida servindo a Igreja Presbiteriana do Brasil, seja na presidência ou em qualquer outro lugar. Ok. Tá bom, reverendo. Olha, nós vamos então aqui para a última pergunta, que chegou aqui do reverendo Cláudio Luiz, do Rio de Janeiro. E a pergunta dele é a seguinte: reverendo Robson, tenho percebido um esvaziamento da juventude na IPB. Quais as causas e que caminhos a igreja pode apresentar para se aproximar mais dos jovens com fidelidade ao Evangelho? Cláudio, um grande abraço para você, meu irmão. Eu entendo que não somente os jovens, eu trabalho em instituição educacional, e é curioso perguntar, na verdade é curioso e, assim, aterrorizante em certo sentido, que se em tempos atrás a gente via os jovens sendo assolados, quando chegavam, por exemplo, na universidade, assolados por tantas ideologias, pela secularização, por tantas propostas contrárias à palavra de Deus, hoje a gente começa a ver, não mais na faculdade, no ensino médio, pior, no ensino fundamental 2, são crianças com 7, 8 anos que estão passando por esse processo. A igreja precisa olhar para isso. Eu olho para o orçamento da igreja, e, obviamente, o orçamento da igreja tem a minha participação, não sou eu que decido sozinho como presidente de sínodo, mas é todos aqueles que ali compõem a comissão executiva, mas a gente põe o dinheiro naquilo que a gente acredita. E se tem alguma coisa que a gente precisa colocar o dinheiro para fazer melhor o que já está sendo feito, bem feito, mas podendo ser melhorado, é o trabalho com crianças, adolescentes e jovens da Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque nós que já começamos a ter os cabelos brancos, ou já os temos, nós já sabemos o que cremos. Se a essa altura nós nos desviarmos do caminho do Senhor, será por absoluta responsabilidade nossa, e não por falta de apoio e de capacitação que nos foi dada na nossa mocidade. Nós somos jovens no mundo velho, a cantar, a bradar, a proclamar novos ideais e velhos ideais, porque eles são eternos. Agora, essas crianças, adolescentes e jovens, esses sim, eles precisam da nossa assistência. E eu entendo que nós precisamos fazer com fidelidade à Escritura, sem arredar pé 1 centímetro daquilo que eles precisam aprender hoje
para não esquecer jamais, mas precisamos ter abordagens que sejam as mais eficazes para eles, de tal maneira que, em cada geração, Deus encontra servos que o sirvam para a geração que precisa ser servida. E eu entendo que a IPB tem esse grande objetivo diante dos seus olhos. Muito bem. Bom, chegamos aí à nossa última pergunta e eu quero aqui, Reverendo Robson, lhe agradecer por esse tempo, pela entrevista que você concedeu aqui nessa live. Agradecer também pela sua disposição em se colocar aí à disposição da igreja para servir a igreja. Então quero lhe agradecer por isso, agradecer aqui a presença não, né? Presença online de cada um daqueles que estão aqui nos acompanhando, da nossa liderança, dos deputados já eleitos aí nos nossos concílios, a presença de cada um. Quero agradecer novamente aqui o apoio que os sínodos de São Paulo estão dando aqui a esse trabalho. Agradecer aqui a Comissão Executiva do Sínodo de São Paulo, na pessoa aqui do Reverendo Samuel Ribeiro e também do Tiago Mavifichian, nosso secretário executivo, que está aqui apoiando, assessorando para que tudo pudesse ocorrer bem. Então, nossa gratidão. Lembrando aqui aqueles que já estão conosco, nós estamos com 348 participando com a gente, informando que amanhã nós teremos então entrevista com o reverendo Juarez Marcondes Filho, que é o atual secretário executivo da IPB. Então todos estão aí convidados para estarem conosco e participarem também dessa entrevista. E depois na quarta-feira nós teremos a presença do reverendo Marcos Sérgio. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, curta aí, ative o sininho para você receber as nossas notificações. E quero, para aqueles que chegaram um pouquinho depois do início da nossa live, no início eu expliquei aqui que nós temos aqui entrevistando nesses dias apenas 3 candidatos, mas é óbvio que nós não teremos apenas 3 candidatos à presidência do Supremo Conselho. O Sínodo de São Paulo já decidiu, a Comissão Executiva já decidiu que assim que nós tivermos outros candidatos sendo indicados em seus concílios, nós também faremos mais uma live trazendo esses candidatos para que eles tenham também esse mesmo espaço, essa mesma oportunidade, para que eles possam também colocar aqui as suas ideias, se apresentar. Então isso é muito importante para a vida da nossa igreja. Então eu dei essa explicação no início. Então, queridos, Deus abençoe a todos, obrigado aí a cada um de vocês. Reverendo Robson, mais uma vez, a nossa gratidão pela sua disposição e disponibilidade em servir a igreja. Que Deus o abençoe muito, viu, querido? Amém. Reverendo Judas e todos que participaram dessa live, eu quero dizer que esse é um momento muito importante para a história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Talvez nós estivéssemos desacostumados a ouvir opiniões diferentes, vindas de várias fontes, mas isso é exatamente o que é ser presbiteriano. É a gente aprender a criar consensos com opiniões diferentes, com ênfases diferentes, e eu espero ter dado a minha contribuição. Tenho absoluta certeza de que, se a igreja optar, mercê da providência divina, por outros nomes, Deus certamente será glorificado e eu estarei para colaborar com a igreja. Mas também quero dizer que coloco o meu nome à disposição, pedindo a Deus que cumpra a sua vontade, me dê sabedoria e graça, e repetindo sempre o que eu digo: não quero nada que Deus não tenha para mim, mas não rejeitarei nenhuma missão que Deus me der. Espero ter outras oportunidades em outros lugares do país e já me coloco à disposição para estar nos concílios com grupos de irmãos, de igrejas, de pastores, de presbíteros, presencialmente e virtualmente, para a gente pensar a Igreja Presbiteriana do Brasil, que nós tanto amamos e a quem nós queremos servir. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Amém. Queridos, até amanhã. Esperamos você aqui nessa live. Deus abençoe, boa noite, bom descanso e até amanhã.